como eu falei aqui, mijar atualmente, eu falei no último programa, né? Mijar atualmente é o meu equivalente a gozar, tá bom? Toda vez que eu mijo, eu fico, pelo menos tem alguma coisa saindo do meu pau. Nessas últimas 3 semanas, tá bom? Vamos lá. O que eu quero falar aqui é um tema que eu já falei algumas vezes aqui nesse programa, tá? Que é algo que não entra na minha cabeça. E aí eu vou puxar uma manchete aqui para ilustrar, tá? Pera aí. Vamos lá. O que eu queria falar aqui é um negócio que eu já falei 1 bilhão de vezes aqui nesse programa, que eu sempre fico muito puto e é um negócio que não entra na minha cabeça, tá? E aí eu vou usar essa manchete para falar sobre isso, tá bom? Porque agora eu fiquei um pouco mais afetado por isso, tá? Para quem não sabe, eu moro em Recife, tá bom? Capital de Pernambuco, beleza. E aí, essa semana aconteceu o seguinte: Pernambuco tem 4 mortos e mais de 2.000 afetados por fortes chuvas, tá bom? E eu vou fazer a mesma pergunta que eu faço todas as vezes que eu tenho show cancelado por causa de chuva, todas as vezes que eu tenho aula cancelada por causa de chuva, tá bom? A única coisa que não cancela quando chove é o meu trabalho, tá bom? Porque a reitoria da universidade está preocupada com a minha saúde, se eu vou morrer no meio da rua, né? Os clubes de comédia estão preocupados com a minha saúde, se eu vou morrer no meio da rua, mas aparentemente para o empresário, foda-se. Dá os teus pulos e se chegar atrasado vai ser descontado do mesmo jeito, tá bom? Tu é um merda. Ninguém liga pra você, tá bom? E aí todas as vezes que isso acontece, que eu tenho alguma coisa cancelada por causa da merda da chuva, eu faço a mesma pergunta. Como pode uma cidade, principalmente uma capital, tá? Mas eu digo cidade no geral, que tem um prefeito, que tem um vereador, tá bom? Não estar preparada para algo que acontece há literalmente 4 bilhões de anos, tá bom? Antes de precisar de educação, antes de precisar de qualquer merda, chuva já acontecia, tá bom? Como que todo ano dá merda quando chove? Alguém consegue me explicar? Alguma pessoa muito inteligente consegue me explicar como que uma cidade não está preparada para algo que acontece há 4 bilhões de anos? Como que isso não é a primeira coisa que alguém se preocupa quando pega uma prefeitura, alguém vira um governador, tá bom? Como que isso acontece? Todo ano é a mesma putaria, tá? A galera olha pro céu, caramba, tá chovendo muito. E aí morre 4, 5, 6 pessoas, tá? E aí fica, lamentamos muito a perda das 4 vidas pelas fortes chuvas. E aí a culpa é da chuva. A culpa é da chuva, tá bom? Deus quis que essas pessoas morressem. A culpa não é de João Mijão, que tá fazendo dancinha e inaugurando ponte. A culpa não é de Raquel Lira, que tá botando PM na rua, tá bom? Bota o PM pra limpar o bueiro, tá bom? Bota o PM pra abrir um canal pra escorrer a chuva, sei lá, bota o PM pra fazer alguma coisa pra que não morram 5 pessoas e que 2.000 não fiquem sem casa e que mendigo não morra, tá bom? Eu acho que dá pra fazer. Eu acho que talvez, se você pegar o dinheiro que você usou para fazer o parque do lado de um manicômio, tá bom? Eu acho que se você pegar esse dinheiro e investir na estrutura da cidade para que quando chovesse ninguém morresse, eu acho que daria certo. Eu acho que seria muito interessante, tá bom? Então, é isso. Eu não entendo como pode. Os homens das cavernas estavam acostumados com a chuva. Os homens das cavernas sabiam que ia chover, tá bom? E eles, de algum jeito, davam os pulos dele. Entrava na porra da caverna, tá bom? Aí hoje a gente tem uma cidade com tecnologia pra caralho. Temos um poste de LED. Caralho, poste de LED. Puta que pariu, que foda. Poste de LED. Temos 1.400 PM na rua. Aí chove, morre gente.
Tá bom? Chove, alaga tudo, gente perde carro, gente perde casa, cai tudo, morre gente. Caralho! Tá bom? Essa é a minha pergunta. Vocês precisam de mais quanto tempo para entender como a chuva funciona? Vocês precisam de quanto tempo para entender que em certos momentos do ano vai cair água do céu e que se a cidade não tiver preparada para isso, vai morrer gente? Quanto tempo? Me diz, me dá uma média de tempo. Vocês precisam de mais 4 bilhões de anos? Beleza, eu espero, não tem problema. Só me dá uma previsão, cara. Porque assim, não entra na minha cabeça. Eu não tenho nem muito o que falar. Agora, é muito absurdo gente em 2026, depois de 4 bilhões de anos de chuva, gente morrer por causa de chuva. Tá bom? Não dá, não entra na minha cabeça. Que a primeira merda que você deveria fazer quando entra na porra do palácio, do campo das princesas, sei lá, na prefeitura. Você entrou na prefeitura, a primeira coisa que você pensa, caralho, a gente tem um problema com chuva, né, rapaziada? Ano que vem vai ter de novo, né? Vai ter de novo, sempre tem. Todo ano chove. Ah, tá. Mano, vamos tentar resolver isso, porque, assim, é um problema previsível, né? É um problema que todo ano vai acontecer, né? Não é assim, tem um ano que tem mais assassinato, tem um ano que tem menos. Não. Chuva vai acontecer, não vai? Vai. Então vamos resolver. Porra, galera. Beleza. E aí eu quero que alguém inteligente me explique por que uma cidade não está preparada para algo que acontece desde que o planeta Terra foi formado, tá bom? E aí, como que gente morre em 2026 numa cidade, numa capital? Como é que gente perde casa? Como é que gente perde carro? Como é que gente... Entendeu? É isso que eu quero entender de vocês, tá bom? Pessoas inteligentes aí que estão vendo esse vídeo, me expliquem. Obrigado. Vamos lá. Vamos para um tema mais leve, então? Rave ilegal com bombas. Isso aqui eu gostei. Isso aqui eu adorei. Vamos lá. Nem moradores podem entrar. Rave ilegal leva 20 mil à zona militar na França com explosivos da Primeira Guerra. O quão drogado você tem que estar pro seu amigo lhe chamar... Mano, peraí. Seu amigo virar pra você e falar, mano, vamos numa rave. Aonde é que vai ser? Vai ser ali num campo minado da Primeira Guerra Mundial. Tá bom? E aí você vira pra ele e fala, caralho, vai ser muito legal quando eu tiver doidão de bala, correndo de um lado pro outro, e pisar numa bomba e morrer 10 pessoas. Vai ser muito divertido. Tá bom? Quão drogado você tem que estar pra isso acontecer? E são 20 mil pessoas, tá? Mais de 20 mil pessoas continuam reunidas em uma free party instalada em um campo de tiro do exército francês perto de Bourges, perto de Borges, tá bom? No departamento do Cher. Eu tentei lembrar alguma música da Cher pra cantar aqui, mas não consegui, desculpa. Deixa eu ver aqui que eu recebi um zap. Tá bom. Era uma mensagem muito importante. Era só eu mandando pix pra droga. Tá bom? Tava mandando dinheiro pra droga. Tá, pra droga. Já que a gente tá falando de rave, né? Droga. Alguém quer droga aí? Tá. O evento totalmente ilegal ocorre em uma área militar. Mais uma mensagem. Beleza. O evento totalmente ilegal ocorre em uma área militar classificada pelas autoridades como muito perigosa, devido à presença de munições antigas e testes regulares de armamento pesado. Então não é um campo minado, né? Só um negócio, né? Cara, a primeira vez... Será que eu consigo contar essa história agora? Eu sempre tentei organizar essa história na minha cabeça para contar algum dia, mas eu nunca consegui. Talvez seja nesse programa que eu vou conseguir. A primeira vez, falando em lugares estranhos para usar droga, a primeira vez que eu fumei maconha, que coincidentemente foi a vez que eu mais fumei maconha na minha vida, e desde então eu tento bater esse recorde e eu sempre desmaio antes, foi num engenho de café abandonado. Tá? Fizeram uma festa, tal qual essa rave,
num engenho de café abandonado. Então, assim, não é um lugar muito legal para alguém que os seus possíveis antepassados, alguns anos antes, estavam levando chicotadas ali e dormindo em suas senzalas. Eu acho que dos lugares que dá para ter uma bad trip, esse talvez seja um dos maiores, né? E aí, eu não vou conseguir estruturar essa história, eu acho. Mas vamos aos poucos aqui. Era um aniversário de um amigo meu, que eu tava sem falar há um tempo já. E aí ele mandou uma mensagem no Facebook. Eu tinha, sei lá, uns 16, 17 anos. Ele falou, vou fazer uma festa de aniversário, vai ser no lugar tal, longe pra caralho, Zona da Mata. Vai ser no lugar tal, vamos. Eu falei, vamos, mas posso ir com vocês? Porque aí eu vou e volto, tudo certo. Ele, claro, vamos com nós. Cheguei na casa dele pra gente ir junto pra esse engenho de café no meio do nada. E já tava aquela bela rodinha, né? A rodinha. E eu não falei pra esse meu amigo que eu não fumava maconha. E eu sabia que ele era muito maconheiro. E aí, a galera tava fumando, passaram pra mim. E eu fiz, eita porra, vou ter que fingir normalidade. Só que quando eu cheguei, o baseado já tava no finalzinho. E quem fuma maconha sabe que o final do baseado tanto é mais forte, porque desce um óleozinho, né, pro final do baseado, quanto ele machuca mais, porque ele já tá mais velho, o filtro já tá mais velho, então machuca um pouco mais. Então eu puxei, né, e comecei a tossir pra caralho. Galera rindo. tá da boa, né, mano? Tá da boa. Eu, tá da boa. Nunca tinha fumado. Beleza. Entramos no carro, eu tava doidão. Fiquei olhando as coisas, fiquei, isso aqui é estar chapado. Fiquei vendo o caminho. E a gente parou num mercadinho, lá pra casa do caralho, parou no mercadinho pra comprar farofa. Era só isso que a gente tinha pra comprar. Farofa, porque tinha uma feijoada lá no lugar. Maconheiros velhos já preparando, né, para quando chegasse com fome poder comer. A gente parou nesse mercadinho para comprar farofa e aí a gente tava na fila para comprar farofa. Eu olhei para cima e tinham 2 bonecos do Homem-Aranha, né? Um dos bonecos do Homem-Aranha era o Homem-Aranha normal, né, vermelho e azul, e o outro era o Venom, né, o Homem-Aranha preto. O normal era R$ 45,50. O Venom era R$ 39,90. Eu virei pro meu amigo, apontei, toquei nele assim, apontei pra lá e falei, é foda, né? Por que o Homem-Aranha preto é mais barato? E essa foi a primeira merda que eu falei chapado, tá bom? E o resto dessa história fica pro próximo, porque é uma história gigantesca, eu realmente tenho que estruturar essa história. Tá bom? Provavelmente eu vou cortar essa parte do programa, porque não fez sentido nenhum, tá bom? Não fez sentido nenhum. É isso. Um abraço. Tá bom, cara, vamos pro último tema aqui do programa. Foda-se essa rave, eu quero que essa rave vá pra casa do caralho, eu não ligo. Gostaria muito que essas pessoas tivessem morrido, tá bom? Eu já fui em rave, já usei droga em rave e não é legal. Tá bom? Não é tão legal quanto as pessoas fazem parecer. Você tem que ser muito feliz, você tem que ter um nível de felicidade muito grande pra você ir numa rave, né? E se empanturrar de droga e ficar lá 3 dias seguidos doidaço e dançando e pulando. Eu nunca tive esse nível de alegria e, bom, a essa altura do campeonato eu acho que eu nunca vou ter. Então eu tô de boa, mas aproveitem suas raves aí, adolescentes drogados. E cuidado para não pisar em bombas. Segundo a prefeitura, os serviços de emergência... Caralho, mas calma, rolou acidente então. Segundo a prefeitura, os serviços de emergência haviam atendido 12 feridos leves até amanhã de sábado. Durante visita ao dispositivo de segurança, o prefeito Philippe Lemoyne... Foda-se o nome dele. Mencionou ainda uma pessoa atropelada por um veículo. 45 bombeiros e 30 socorristas da Proteção Civil permanecem mobilizados com capacidade de reforço, caso necessário. Calma.
cortes por causa de estilhaços lá, tá? Então não explodiu bomba não, mas a galera se cortou pra caralho lá, né? Tá bom, cara. 600 policiais militares, tá bom, foda-se. Tá? Rave, um bando de drogado, quanto antes morrer tudinho, melhor, tá bom? Então vamos aqui pro último tema do programa, eu espero. Beleza. Que é o meu favorito, tá? Que eu vou ter que, inclusive, agora fazer uma maracutaia. Peraí. Bom, vamos então falar do último tema aqui do programa, que é o que eu tava mais esperando pra falar, que é Bruno Ayub. Pra você que não sabe, Bruno Ayub é o nosso grandíssimo monarque, tá bom? O nosso querido monarque que estava supostamente exilado nos Estados Unidos, né, que estava lá arrumando altas confusões, bebendo de grandes fuentes, se é que você me entende. Caralho, se alguém pegar essa, eu vou ficar muito feliz, tá? Bebendo de grandes fuentes, passou um tempo aí nos Estados Unidos, né? Ficou mais despirocado do que nunca e depois voltou pro Brasil, né? Encheu o cu de fascismo e voltou pro Brasil. Tô brincando, tá? Eu não acho que ele seja fascista, não. E eu vou provar o meu ponto aqui nesse programa. E aí ele voltou pro Brasil e tava preparando aí o seu novo programa chamado Bruno Ayub Show, tá bom? Eu fico muito triste que a utilização do termo show tenha voltado com tudo aí, né? A gente tem Delacqua Show, a gente tem agora o Bruno Ayub Show, a gente tem o Batata Show, tudo é show agora. Mas eu vou deixar claro aqui que eu comecei antes, tá bom? E aí ele voltou pro Brasil, estava se preparando ali, montando um estúdio, fazendo as coisinhas dele para voltar aí pra internet e que com certeza ele iria fazer muito sucesso de novo, tá bom? Porque o cara se reergueu já umas 3 vezes na internet, então ele ia voltar, tá? Ele voltou com seu novo nome, não é mais Monark, é o Bruno Ayub, tá bom? Ele não quer mais ser associado ao nome Monark, porque ele agora é outra pessoa. Então vamos ver aqui mais uma censura contra o nosso querido Monark. Eu devo falar que eu sinto falta do Monark na internet, tá? É muito entretenimento gerado por uma pessoa só. Então, quando ele anunciou que ele estava voltando com o programa dele, eu fiquei muito feliz. Vamos entender o drama que vive Bruno Ayub. Gente, é o seguinte, recebi um e-mail hoje do YouTube dizendo que eu não posso mais, fui suspenso, eu não posso mais criar canais no YouTube ou monetizar canais no YouTube por causa dos meus comentários, que foram infelizes sim, mas de maneira alguma foram mal intencionados e de maneira alguma defenderam qualquer ideologia extremista que você possa pensar. Mas, Você só foi burro, né, Monark? Fala aí. Eu acho que se o Monark... Eu acho que o que o STF quer... Sei lá quem é, né? Eu não sei quem é que tá limando ele. Deve ser o YouTube, é o próprio YouTube, né? Deve ser o próprio YouTube. O que o YouTube quer é que o Monark chegue, venha a público e fale: galera, eu sou muito burro. Foi por isso que eu falei aquilo. Eu sou muito burro, eu tive uma ideia que eu achei interessante na minha cabeça, eu tentei colocar em palavras e eu não consegui, porque eu sou um mentecapto. A minha mente foi derretida pelas drogas e eu não consigo me expressar da forma que eu quero. Tá bom? Eu acho que se ele vem a público e fala: gente, eu sou um mentecapto. Por favor, grandes empresas, me deixem ser um mentecapto em paz. Se ele fala isso, eu acho que liberam ele pra voltar. Mas vamos lá. Eu perdi o flow, eu saí da empresa, eu saí do meu programa. Que o flow tá ótimo, né, senhor Monark, inclusive. Eu pedi desculpas várias vezes, mas não acaba as retaliações. Parece que pessoas muito poderosas querem me destruir completamente. É isso, Monark. Pessoas muito poderosas estão pensando em você 24 horas por dia. Hoje, Donald Trump pensou: não, Monark, pra mim, Monark é demais. E eu preciso da ajuda de vocês, porque isso não é justo, entendeu? O que a gente pode fazer? Eu errei, mas as consequências elas estão muito fora de proporção, gente.
estão literalmente tentando acabar e aniquilar com a minha vida. Não, literalmente não. Eu já falei isso aqui nesse programa, eu odeio quem não usa o termo literalmente da forma correta. Não estão tentando acabar com a tua vida. Você já pensou em ser CLT, Monark? Essa é uma possibilidade também. Ou será que você acha que ser CLT é acabar com a sua vida? Porque o que está acontecendo aqui, pelo que eu estou entendendo, é que você não pode produzir conteúdo no Brasil. Pelo que eu entendi, é isso. Ou você volta, vai pro Paraguai, cara. Tá todo mundo indo pro Paraguai. Vai pro Paraguai. 38 tá no Paraguai. É isso ou não é? É isso ou não é, Monark? Vem pra cá, porra. Vem pra cá, Monark. Aqui é bom demais, Monark. Vai lá. Teus amigos estão lá já. Vai pra lá. Tá bom? Tu tem dinheiro. Vai pra lá. E outra. Se você quer tanto ficar no Brasil, vai ter que arrumar um trabalho. Vai ter que arrumar um CLT. Não estão tentando te matar, Monark. Calma também. É isso que é justo? É isso que vocês acham justo? Não. E aí, aqui eu vou mais uma vez eu já defendi o Monark aqui, eu acho que não, né? Eu defendo o Monark aqui, tá bom? Eu defendo o Monark. Deixa o Monark trabalhar. Hashtag deixa o Monark trabalhar. Porque, cara, ele é maluco. Ele é maluco. Ele fala muita merda. Mas ele é o nosso maluquinho que fala muita merda. Sabe quem é o Monark? O Monark é o doidinho da praça que você vê e você fica com um pouco de medo. Mas quando ele vai chegando perto, você entende que esse é o tipo de doidinho que se você bater o pé ele sai correndo. Esse é o Monark. O Monark não é o tipo de doidinho que vai lhe dar uma facada na barriga. É o tipo de doidinho que está mais assustado que você. O Monark é isso. Se você bater o pé para o Monark, ele corre. Então, deixa ele falar as coisinhas dele. Deixa ele ser burro no canto dele. Tá bom? Porque, vamos lá. Se ele for realmente um nazista, se ele for realmente um, né, bebedor de leite, se tu der o microfone e deixar ele falar, em algum momento ele vai se incriminar de verdade. Porque aquilo que ele falou não foi dizendo, eu acho que se tivesse um partido nazista eu me filiaria. Não foi isso que ele falou. Ele falou, eu quero que os outros se fodam. Basicamente o Neymar basicamente o Monark falou isso. Eu quero que os outros se fodam, façam o que quiserem. É aquela coisa, né? Ele é esse tipo de doidinho. Então eu acho que tem que deixar o Monark falar. Porque das duas, uma. Ou ele vai ser nazista e vai deixar claro que ele é nazista e a gente mata, porque se ele for nazista a gente mata de fato. Ou ele só vai provar que ele é muito burro, que é a teoria que eu acredito, e a gente vai dar boas risadas com o Monark. Porque eu sinto falta de um mundo onde a pessoa que mais fala merda, a pessoa que é mais cancelada era o Monark. Eu sinto falta de um mundo onde o maior problema que a gente tinha era o Monark falando que tinha que estourar fogos na cabeça do cachorro. Entendeu? Era o Monark perguntando se ter uma opinião racista é crime. Era o Monark sendo burro. Era o Monark fazendo perguntas idiotas. Cara, então quer dizer que se eu tiver uma opinião racista, eu sou racista? Caralho! Eu nunca tinha pensado nisso. Era só isso que acontecia. Eu sinto falta desse tempo. Tá bom? E aí, para encerrar o programa, eu quero mostrar uma música para vocês, que é uma música que, para mim, encapsula a pessoa do Monark. É uma música que, para mim, descreve claramente quem é o Monark. Então, eu vou passar alguns trechos dessa música e eu vou explicar por que eu vejo essa música como a definição do Monark. O nome da música é Ninguém Manda em Mim, da Lúcia Vulcano. Para você que não sabe, Lúcia Vulcano é uma cantora feminista. E, coincidentemente, curiosamente, a música que eu considero que melhor define o Monark é a música de uma cantora feminista. Tá bom? Então vamos entender aqui por quê. Te mostrei vai cartaz para nós ver.
Vamos lá. Quando eu for velha, eu quero ser uma velha cabeluda, cachaceira, com bafo de maconha e as tetas lá no chão. Vamos lá. Check, 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 check. Tá bom? Cabeludo, cachaceiro, barrigudo, com as tetas lá no chão. Até aqui, tamo junto. Vocês não conseguem imaginar o Monark antes de começar um programa ou se olhando no espelho. Eu consigo ver claramente o Monark acordando pela manhã, indo no banheiro fazer xixi, se olhando no espelho e repetindo essas palavras: ninguém manda em mim, ninguém manda em mim, ninguém manda em mim, ninguém manda em mim, ninguém manda em mim. Então, Monark, abrace a sua essência e se torne uma cantora feminista, tá bom? Ninguém manda em mim, ninguém manda em mim, ninguém manda em mim, ninguém. Tá bom, cara. Foi isso, tá? Pra mim, ouçam essa música aí, muito boa, rock and roll. É uma música que encapsula a pessoa do Monark, né? A pessoa repetindo pra si mesma, né? Ninguém manda em mim, ninguém manda em mim, ninguém manda em mim, ninguém manda em mim, ninguém. É isso, o Monark é isso aí. Ele só quer que ninguém mande nele, tá bom? E aí, quanto mais você mandar nele, mais irritado ele fica e mais maluco ele fica. Deixa ele viver, fazer as merdinhas dele, falar as merda dele. Que ele não machuca ninguém, tá bom? Se você bater o pé pro Monark, ele sai correndo, tá bom? Então fica tudo bem. É isso, foi isso, tá? Programa longo, provavelmente eu vou cortar metade disso aqui. E é isso. Tchau. Acabou.